nós, psicólogos, às vezes cometemos alguns erros relacionados ao senso comum, né, em relação a esse transtorno, né? Embora a gente tenha o conhecimento acadêmico, muitas vezes a gente já cai na armadilha do senso comum, então é importante observar. Eu vou falar sobre 3 erros que, em geral, a gente pode cometer, não é que costuma cometer, mas pode cometer no atendimento com pessoas que sofrem aí com o transtorno obsessivo compulsivo, e nós, enquanto psicólogos, temos a responsabilidade de observar. Então, não dá para deixar cair no senso comum, a gente precisa observar com bastante responsabilidade para não cometer esse erro, até para a gente conseguir acolher com assertividade a dor do nosso cliente, tá? Primeiro erro comum que a gente pode cometer é estigmatizar o toque, né? Então, muitas vezes a gente tende, de certa forma, a trazer um certo estigma, né, para o toque, ou seja, existem aí diversas, por exemplo, até na mídia mesmo, filmes, situações que a gente vê aí, comentários do senso comum que a gente tende a associar o toque com algumas coisas que não são toque, ou achar engraçado quando a pessoa tem algum ritual relacionado ao toque. E a gente precisa observar, enquanto psicólogo, primeiro, que toque não é engraçado. E segundo, estereotipar, relacionar algumas coisas do senso comum ao toque pode gerar justamente um certo preconceito em relação a todas essas situações e o que consequentemente traz prejuízo para quem sofre com o transtorno, né? Não é à toa que quem sofre com o transtorno tem vergonha. Ele tem vergonha porque é estigmatizado. Não é à toa que quem sofre com o transtorno demora para procurar ajuda, porque para ele é muito desafiador, para ele tem muito receio, ele tem vergonha de tudo aquilo que acontece na cabeça dele e por conta disso ele demora para buscar ajuda. Então é importante a gente parar com essas questões relacionadas ao estigma, porque toque não, definitivamente, gente, toque não é engraçado. A gente precisa fazer esse trato aqui. Toque não está relacionado a determinados tipos de único exclusivamente, tá? A determinados comportamentos de algumas pessoas que você conhece no senso comum. Toque é uma situação séria, tá? E não dá para ser tratado como brincadeira. Então, esse estigma pode levar a gente a relacionar situações que são realmente o transtorno obsessivo compulsivo de uma forma mais leve do que ela é, e o contrário também. Situações de pessoas que de repente sofrem com algum tipo de transtorno de ansiedade, por exemplo, a gente relacionar fortemente com o toque. Então, a gente precisa tirar da nossa cabeça, acionar o botãozinho do psicólogo e tirar da nossa cabeça o botãozinho do senso comum. A gente precisa realmente relacionar o toque com o que de fato ele é, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre o que ele é. Mas outro erro que a gente pode cometer ao olhar o toque é associar ao toque a rituais físicos. Então, acreditar que toque é ritual físico, tá? Não necessariamente. Existem rituais, por exemplo, existem pessoas que sofrem com toque, tem algum pensamento obsessor e ela vai rezar várias vezes. Ela precisa rezar 30 vezes para aliviar aquele pensamento. Existem, de repente, pessoas que precisa contar várias vezes para aliviar um outro pensamento obsessor. Existem outras pessoas que precisam, sei lá, pular números ímpares para aliviar um pensamento que ela acredita que também é obsessor. Então, o toque ele não necessariamente está associado a lavar a mão várias vezes, por exemplo. Ele não está associado a fazer alguma coisa física repetidas vezes. Ele pode estar associado a questões mais psíquicas que muitas vezes você nem percebe. Então, você precisa entender que o toque ele não só tem rituais físicos, existem pessoas que têm compulsões e essas compulsões são rituais físicos, porém existem pessoas também com outros tipos de compulsões onde os rituais podem ser mais
psíquicos e muitas vezes a pessoa acaba não percebendo. Aí vem também a questão da pessoa não contar aqueles rituais, porque ela até entende que é absurdo, mas não consegue compartilhar, e por conta disso ela tem vergonha da situação relacionada ao toque. Então é muito desafiador. A gente às vezes entende como uma coisa simples, mas não é. E a outra coisa que a gente precisa parar de associar o toque, é um erro comum, é entender que o toque, ele não é porque uma pessoa é extremamente organizada que ela tem toque. Não é porque uma pessoa é perfeccionista, gosta dos quadros retinhos, que ela tem toque. E obviamente, também a gente precisa, o contrário também é verdadeiro, tá? Então, não necessariamente uma pessoa que tem toque é extremamente organizada, não necessariamente uma pessoa que tem toque, ela gosta dos quadrinhos retinhos. Não necessariamente uma pessoa que tem toque vai guardar no seu guarda-roupa as roupas separadas por cores. Então, esse estereótipo do toque, ele também precisa, dentro, quando a gente coloca a chavinha lá de psicólogo clínico, a gente precisa descartar, porque existem diversos outros sintomas que relacionados ao toque que não tem nada a ver com tudo isso, tá? Existem pessoas que têm esse tipo de ritual, por exemplo, da organização, de separar por cores, ou de repente arrumar os quadrinhos. Existem, mas não necessariamente as pessoas que têm toque elas vão ter esse tipo de ritual, entende? Então são erros que o senso comum comete, que eu acho que a gente precisa tomar bastante cuidado para não cometer. Nós, enquanto psicólogos, temos que tomar bastante cuidado para não cometer, e também precisamos parar de alimentar alguns tipos de estereótipos, de repente achar engraçado, porque de fato não é. Como eu falei, quem é aí quem é a pessoa que sofre com esse tipo de transtorno, ela sofre e ela sofre bastante com isso. Então é importante a gente, de certa forma, olhar, observar com mais carinho, mais atenção essas situações. Tudo bem?